Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Desafio de Empreender. E no programa de hoje nós temos uma convidada muito especial e ela vai fazer um paralelo entre a profissão, a arquitetura e o ser humano. Com as mídias sociais, com a internet, Facebook, as pessoas estão muito introvertidas. O programa começa agora. Olá, seja bem-vindo ao Desafio de Empreender. E a nossa convidada de hoje é Ana Marrê, arquiteta e artista plástica. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Cauel. Eu que agradeço pela oportunidade que você tem me dado de conversar com você. E eu estou muito feliz e honrada em estar aqui. E hoje nós vamos falar desse setor, desse segmento tão interessante, né? Que é responsável por embelezar as nossas cidades, as nossas residências, né? E o quanto isso faz a diferença na vida das pessoas, né? Sim, claro. Não é só embelezar, porque a arquitetura, além de ser uma arte, ela é uma extensão da vida do homem. Eu consigo comparar muito a arquitetura com o homem. E cada homem é único. Então, por exemplo, se você está bem, o seu ambiente vai estar bem. Se você tem uma mente organizada, o seu ambiente vai ser um ambiente organizado. Se você tem uma mente desorganizada, você organizando o ambiente, o teu bem-estar continua, não, claro que não totalmente, mas você consegue se organizar melhor. Então, e vice-versa, o homem também, o ambiente também é uma extensão da ação do homem. Então, a arquitetura, além de embelezamento, a gente presta serviço para trazer bem-estar emocional para as pessoas. Muito legal. Bem-estar físico, sabe? É uma coisa que a gente estuda várias coisas, é arte, é psicologia, cada homem é único, você tem que interpretar o seu cliente, interpretar o que ele pretende fazer e pôr em prática. E a gente ajuda, a gente presta serviço até para ajudar a própria pessoa a redesenhar a vida dele através do nosso desenho. Que bacana. Sabe? É uma coisa que os tempos estão mudando muito hoje em dia. A vida está muito corrida, está muito agitada. Então, hoje em dia, as nossas escolhas de projeto também estão caminhando para isso. A gente tem que tendendo a ter uma vida cada vez mais simples, uma vida cada vez mais prática, sabe? Tanto a nível residencial, quanto a nível comercial, sabe? Quanto a nível industrial. Então, o ambiente tem que ser prático e ter conforto. E você falando sobre conforto, eu logo faço uma reflexão lembrando da minha família. A correria do dia a dia, a gente viaja, a gente fica fora, mas como é prazeroso estar em casa, no nosso lar. E muitas vezes você construir um ambiente favorável. Eu vejo os meus meninos que, apesar de serem pequenos, adoram. A gente sai, a gente viaja, mas eles não vê a hora de voltar para casa, para o ambiente deles. Então é bem isso que você está falando, é essa questão de customização. O meu ambiente onde eu vou ter bem-estar, o meu ambiente... E isso não necessariamente remete a uma construção, uma arquitetura, uma coisa faraônica. Sim. Não. Mas tem hoje casas muito pequenas, ambientes pequenos, mais simples, mas extremamente confortáveis com a aplicação da arquitetura, né? Exatamente, e otimizados, porque o menos é mais. Então você precisa otimizar o ambiente. Por isso que é bom a visão de um profissional. E a família, a base de tudo, o nosso lar é a base de tudo. É verdade. Mais uma vez eu comparo com o homem, o ser humano. O ser humano, ele tem
cada célula, cada órgão tem a sua função. E na casa, ou numa indústria, ou em qualquer ambiente, cada lugar tem a sua função, sabe? E nos dias de hoje, com as mídias sociais, com a internet, Facebook, as pessoas estão muito introvertidas. É verdade. Então, o conceito de arquitetura está mudando para ter um ambiente mais integrado, em que as pessoas possam se interagir mais, de uma forma mais humana, sabe? E aí, comparando com a residência, por exemplo, eu costumo comparar o homem com uma casa, por exemplo, eu falo que eu comparo o quarto, o dormitório, como o nosso coração. Por quê? O nosso coração é único, é individual e é o lugar onde você precisa estar bem. Então, o quarto é um lugar que é o mundo de cada um, você entendeu? Então, é um lugar que precisa, assim como todos, precisa ser bem iluminado, bem ventilado, te dá prazer, te dá uma sensação. Você não pode pôr qualquer cor num quarto, mas é um lugar onde você vai se recolher e descansar. O restante da casa, sabe, tem que ser prático, tem que ser utilizado, tem que ser interagido, sabe? E a gente tem que também reciclar, saber reciclar, reaproveitar tudo, você entendeu? Sem esquecer que tem a sustentabilidade, que é um assunto do momento, como eu te falei, que o ambiente interfere no homem e o homem interfere no ambiente. Então, o homem precisa respeitar o ambiente, precisa ter a sua casa organizada, porque ele está respeitando a si mesmo. Então, como eu te falei, essa é uma prestação de serviço que a gente faz para o bem-estar da pessoa e para a saúde mental dela. E você coloca um ponto muito interessante, que eu compartilho com todos vocês que estão aqui conosco, que é o seguinte: tem muita gente, muitas pessoas, população cresce, muitas informações, mas tem pouca humanidade. Exatamente. O fenômeno que acontece hoje das redes sociais, eu tenho um negócio com aplicativos, a gente vê o que acontece nas redes sociais, tudo isso é muito importante do ponto de vista de trazer informação, de incluir as pessoas nesse ambiente tecnológico. Só que nós não podemos deixar de lado aquilo que é importante, o contato familiar, na hora do almoço você ter um bom papo com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Esse trato pessoal, ele é insubstituível. Insubstituível, e tudo tem um limite, sabe? A pessoa, por mais que tenha tecnologia, nada substitui o calor humano. Sem dúvida. Nada substitui o carinho, a presença, sabe? Porque todo ser humano precisa disso. Isso é a válvula propulsora, sabe? É o amor, é a humanização, sabe? E a arquitetura é humanização. A arquitetura é humanas, não é exato? É isso aí. Então, é por aí mesmo, Cauê. E hoje nós estamos tendo um papo muito interessante. A Ana está fazendo um paralelo de arquitetura com o ser humano, especificamente com o homem. E no desafio de empreender de hoje, nós temos uma reflexão muito interessante. A nossa convidada, a arquiteta, artista plástica, está fazendo um paralelo da arquitetura com o ser humano. Sim, faço paralelo à arquitetura e ser humano porque é a vida do homem a vida do homem e de toda a coletividade que a gente vive que está em jogo nisso, que é o nosso papel de aprimorar e trazer qualidade de vida e praticidade e uma saúde mental também para o ser humano. Refletindo sobre isso que você está comentando, hoje nós temos muitas informações e infelizmente a maior parte das informações são negativas, notícias tristes, gente torcendo pro jacaré, que eu não gosto inclusive desse, muitas pessoas só criticando, né? Eu penso que se você acha que a pessoa faz algo errado, você deve sugerir melhorias, claro. Mas nós devemos ser torcedores um dos outros, não é assim? Exatamente. E a arquitetura, então,
ela contribui trazendo informações para a pessoa que vive aquele ambiente, mas informações que trazem prazer, que são favoráveis e que são customizadas de acordo com o gosto da pessoa e também o trabalho do arquiteto, é isso? Exatamente, por isso que existe a personalidade. Como eu disse anteriormente, cada homem é único, cada um tem a sua necessidade. Então, o nosso papel é interpretar essa necessidade da pessoa, ou qualquer que seja o projeto, mas viabilizar de forma prática também, dentro do perfil econômico, do perfil social, do perfil de vida dele, sabe? Porque cada um tem um ritmo de vida. Então, a gente tem que se adequar à programação do cliente e, da melhor maneira possível, tornar-se isso uma realidade. Ana, você é uma profissional liberal, Sim. Assim como tantos outros que estão nos acompanhando, o médico, o dentista, o profissional da área de educação, enfim, tem muitos na área como profissionais liberais. É fácil empreender? Olha, não é fácil, nada é fácil. Se eu te falar que é fácil, não. Tudo é uma luta, tudo é uma conquista, tudo é muito estudo, tudo é muita pesquisa. As coisas, a tecnologia vai mudando constantemente. Hoje a gente tem mecanismos mais sofisticados ainda para apresentar os projetos para os clientes. Hoje no nosso escritório, por exemplo, antes mesmo da casa ficar pronta, a gente já mostra no 3D como vai ficar a casa. E na realidade a gente é tão detalhista, eu sou tão detalhista, que a casa tem que ficar exatamente igual. Então você precisa se programar, porque a falta de programação e mudanças depois do projeto também é desperdício de tempo e de dinheiro. É verdade. Sabe? Por isso que a pessoa, às vezes, ela ainda hoje, por incrível que pareça, ainda hoje em dia, tem gente que fala, eu vou gastar com arquiteto, vou fazer do meu jeito, tudo não. Cada um tem a sua função. Sem dúvida. De repente, chamando um arquiteto, muito pelo contrário, a gente não vai deixar de respeitar o perfil da pessoa, ela pode economizar com a gente, sabe? E pode ter uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Então, é esse o nosso papel. Então, a pessoa tem que respeitar o profissional, sabe? Sabendo que a gente está ali para beneficiar a pessoa em tudo que ela precisar. Hoje muito se fala sobre uma das características ou competências que cada um de nós, independente da área onde nós atuamos, a gente tem que ter, que é a questão da resiliência. Sim. É você saber viver mesmo diante de tantas adversidades. Sim. Você comentava que você tem mais de 30 anos de carreira. Em algum momento, por conta das adversidades, você pensou em desistir, em largar a profissão? Jamais, jamais. Desde pequena, eu sempre sonhei em ser arquiteta, desenho sempre, desde pequenininha, como eu falo, que a arquitetura é uma arte, assim como a pintura e a música. Le Corbusier falou que a arquitetura é a música petrificada, sabe? Então, eu nunca desisti, muito pelo contrário, eu fiz uma faculdade em período integral, que na época eu não poderia trabalhar fora, sabe? Então, a minha sede de aprender sempre foi muito grande. Então, antes de montar meu próprio escritório, eu trabalhei 5 anos para 2 profissionais de grande destaque, que foram meus mestres, que é o Roberto Canduço, empreendimentos em São Paulo, e trabalhei com o Murilo Seixas também, que inclusive, como o mundo dá voltas, a minha filha escolheu fazer arquitetura por conta própria e está lá com o Murilo, sabe? Então, o mundo é cíclico, né? Sem dúvida. E como eu te disse, eu tive meus filhos, nunca desisti disso, amo o que eu faço, mas por conta de criar os filhos, que eu não abro mão disso, não abri mão, eu tive que pôr o pé um pouco no freio. Claro, sabe? Família em primeiro lugar Família sempre, em primeiro lugar sempre, sabe? Então,
Mas eu nunca deixei de atuar nisso e agora a gente está atuando com mais força, com mais tempo, com mais dedicação, já que, Mais foco, graças mais a Deus, intensidade. eles já estão encaminhados e a gente está aí na lida em tempo integral. Ana, para encerrar, um recado curto para quem está nos acompanhando. Então, eu recomendo a todos vocês que, procurem um profissional adequado para fazer os seus projetos, porque cada um tem a sua função. O arquiteto está aqui para orientar vocês. Tudo que for feito no papel e pensado, programado, é muito mais fácil e muito mais prático. Isso vai trazer qualidade de vida, bem-estar, praticidade e vai aumentar o teu tempo, até mesmo com você mesmo, o teu tempo de lazer, sabe? Que é uma coisa importante também, porque não é só trabalho, né, Cauel? É trabalho, é família, é lazer, a vida vai se tornar muito mais prática e prazerosa, sabe? E trazendo esse conforto que é o nosso papel de realizar os sonhos das pessoas. Como sempre tenho dito nos programas, andorinha que acorda cedo bebe água limpa, pé na tábua e fé em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Acredite nos seus sonhos, nos seus projetos. Quem sabe você vendo o programa hoje, você não despertou, o seu olho brilhou novamente, tirar aquele projeto de montar o seu próprio negócio, comprar uma franquia, enfim, estudar, se capacitar. Nós precisamos empreender. O caminho do Brasil sair desse momento, o empreendedorismo é um grande propulsor para que as coisas melhorem. E olha, não esqueça, não caia nessa lorota de vitimismo, que o mundo conspira contra você, contra a sua família. Decida hoje e faça o seu projeto, busque o melhor para você e para a sua família. Um ótimo sábado, um excelente fim de semana. Fique com Deus.